dia a todos. Bom, nós podemos retornar para a nossa série, de panorama bíblico. Nós fizemos 4 aulas no livro de Gálatas. Ficou um pouquinho diferente do que normalmente eu estava usando, normalmente 2 aulas. Mas eu acho que Efésios a gente vai fazer aí em 2, talvez no máximo 3 aulas para Efésios. Então hoje é a primeira parte da aula de Efésios. E o nosso objetivo, para aqueles que estão acompanhando o canal do YouTube da igreja, não é fazer um estudo exaustivo em cada livro. Efésios, por exemplo, há um tempo atrás, tem uma série de mensagens já no canal do YouTube da igreja sobre este livro, Hoje o nosso objetivo dentro do curso de Panorama Bíblico é dar uma visão geral dos livros bíblicos. E aí a gente vai caminhando, no máximo com 2 ou 3 aulas em alguns livros, para a gente ter uma visão de cada livro bíblico, tá bom? Então Efésios hoje é o nosso tema de aula. Abra Efésios, por gentileza, para a gente localizar aí na Bíblia. Vamos juntos? Os 2 primeiros versos. Paulo. Então esta é a saudação que Paulo faz aos crentes de Éfesos. Ao longo da aula eu estou usando alguns materiais, mas principalmente para esta aula, esses 4 livros aqui. Naturalmente que não significa que eu concorde com todo o material, apenas partes do livro muitas vezes a gente utiliza para um determinado aspecto. Mas são livros interessantes, um aí em inglês, que é um pouco mais técnico. Você tem o do John Stott, numa linguagem bem simples, e os outros 2, bem fácil de ler, mas bem didático. E você tem esses outros 2, que já são mais conhecidos nossos aqui, de vez em quando eu utilizo para fundamentar uma parte ou outra das aulas. Então este é um material aí de referência que a gente tem usado. Antes da gente olhar a carta em si, e a carta eu quero talvez olhar um pouquinho hoje, mas olhar principalmente na próxima aula, eu quero dar uma olhada no contexto em que a cidade de Éfeso existe, como é que ela é e como que as coisas aconteciam, para que a gente possa entender os temas que Paulo vai apresentar. Então a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, era uma metrópole da época, considerada aí uma das cidades mais importantes do mundo da época. Ela ficava localizada na Ásia Menor, atual hoje aí a Turquia. Éfeso, na época dela, era considerada a 3ª maior cidade do Império Romano, sendo um importante centro político, econômico, social e religioso. É a partir de Éfeso que muitas outras igrejas vão brotar, como a gente tem estudado Colossenses à noite. Lembra que Paulo nunca tinha estado em Colossenses. É bem provável que Epáfras, que é quem levou a mensagem aos Colossenses, ele tenha conhecido a mensagem através de Paulo exatamente quando ele esteve lá em Éfeso, como o nosso irmão Leonardo pontuou aqui na abertura, no texto de Atos 18, Atos 19, você tem a história envolvendo a Paulo na cidade de Éfeso. Então, Éfeso foi um lugar que Paulo ficou muito tempo. Paulo não ficava muito tempo nas igrejas. Uma ou outra igreja ele ficava um pouco mais de tempo, e até mesmo por causa da importância geográfica, entendendo que como era cidade centro de regiões, então a partir daquela cidade ele influenciava outras ao derredor, ao construir aí uma igreja sólida, ao usar daquela cidade para a sua influência ministerial. Então isso vai acontecer com a cidade de Éfeso. Mas Éfeso também atraía com isso um fluxo constante de visitantes. E preste atenção nesse detalhe, para fins de culto. A gente vai olhar daqui a pouco o contexto religioso da cidade. A Éfeso tinha um templo muito importante e isso atraía diversas pessoas para esta região, para prestar culto, para romarias e tudo mais nesse sentido, No seu auge, um dos estudiosos aí pontua que Éfeso chegou a ter 300 mil habitantes. Então perceba, para a gente ter uma noção assim, da importância da cidade da época. E tinha um teatro que ocupava aí, acomodava 25 mil pessoas.
A gente sabe que dados nunca é tão fácil, né, número. Até hoje, mesmo tendo o IBGE, que faz pesquisas e tal, até hoje você tem essas dificuldades aí em censo, essas coisas todas. Então é possível você encontrar fontes que vão dar um pouco mais, fontes com um pouco menos de habitantes, mas eu achei interessante esse número aqui para a gente trazer como referência, né, como referência da importância da cidade. Mas agora perceba o contexto religioso desta cidade. Exatamente por abrigar aquele grande templo da deusa Artemis, também conhecida como Diana dos Efésios, ela é considerada, esse templo aí, uma das 7 maravilhas lá do mundo antigo. O que era essa deusa? Essa deusa chamada Diana, conhecida como Diana dos Efésios, a deusa Artemis. Era uma deusa voltada para o culto da fertilidade. Isso fazia com que influenciava vários aspectos da vida civil, econômica e social da cidade. Aí, inclusive, a parte monetária da cidade passava por uma relação com o templo da Diana dos Efésios. Havia, inclusive, imagens da Diana dos Efésios expostas em vários lugares e uma grande imagem que tinha, inclusive, relacionados aí com a imagem de seios, né? Por causa dessa ideia de fertilidade. E a parte econômica estava muito envolvida, porque transações econômicas aconteciam pelo templo também. Então perceba que é um mundo onde religião e economia está muito envolvida, e por isso vai dar uma briga enorme em Efésios capítulo 19, quando eles vão querer perseguir Paulo por Paulo estar pregando um evangelho que vai mudar as relações econômicas daquela cidade. Eles vão acusar Paulo exatamente disso. Mas depois a gente chega lá com um pouquinho mais de detalhe. Então pensa na cidade que tem o templo da deusa mais importante aí da Ásia Menor, dentro desse contexto. Também a ideia de magia acontecia muito. Ela era conhecida por práticas mágicas, amuletos, exorcismos e rituais. Dê uma olhadinha em Atos, capítulo de número 19. E aí quando você está olhando Atos 19, você está vendo a chegada de Paulo lá, tá bom? 11 de Atos 19. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha o que você vai ler agora. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Só um minuto. O que você está vendo aqui de contexto? Você está vendo uma prática onde Paulo chega com o verdadeiro evangelho, e Paulo é um apóstolo. Nesse período dos apóstolos, você tem os chamadas credenciais apostólicas, ordinários dados aos apóstolos. Nós cremos que depois que os apóstolos deixaram de viver aqui, morreram, os dons extraordinários cessaram, porque os apóstolos trouxeram o fundamento da igreja, a revelação está completa. Mas na vida de Paulo e dos demais apóstolos, você tinha diversos dons extraordinários acontecendo. E aí chega então uma grande manifestação de poder nessa cidade. E aí você tem perceba, é uma cidade um tanto quanto voltada para magias, para ocultismos, coisas nesse sentido. Você tem um grupo de judeus exorcistas, que já é estranho. O judeu não deveria ser um exorcista, mas você vê o sincretismo acontecendo, porque lá em Éfeso tinha uma sinagoga judaica, mas eles, influenciados por um contexto desse paganismo, você tem um grupo aí de judeus exorcistas ambulantes, a ideia de que eles andavam atrás dos chamados espíritos maus para fazer coisas. E aí, quando eles viram Paulo trazendo uma mensagem poderosa em que os espíritos malignos se submetiam, essas coisas todas, eles acharam que isso era uma questão de palavras mágicas, de invocação apenas de um ser. Então esses chegavam para pessoas possessas e diziam essa palavrinha aí, quer ver? Olha o verso 13, finalzinho do verso 13. Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Perceba que eles não têm nenhuma intimidade com Jesus, eles não conhecem Jesus. Eles estão apenas usando desse contexto místico e achando que agora eles descobriram
um jeito de acessar um poder maior. Então, esse tal de Jesus. Então, eles estão dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Mas olha o que vai acontecer. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva. Então, o texto faz questão de dar nome dele, do pai, né? Verso 15, mas o espírito maligno, vamos juntos? Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Está dizendo, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês não. Quem vocês são? E olha o que vai acontecer. E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Então você perceba que é uma cidade em que eles brincam com esses ocultismos. Verso 17, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Então esse conhecimento chegou lá, de que esse grupo de pessoas, invocando em nome de Jesus a quem Paulo prega, não resolveu nada e apanharam o feio dos espíritos malignos. O que acontece quando essas pessoas ficam sabendo? Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha que coisa extraordinária, o nome de Jesus é engrandecido através do ministério de Paulo, e o nome de Jesus foi engrandecido quando os espíritos malignos não se sujeitaram aos ocultistas, que simplesmente estão usando o nome. Já viu pessoas que usam muitas vezes o nome, sangue de Jesus tem poder, não tem? Usando como frase, lógico que o sangue de Jesus tem poder, mas usando como se fosse frase mágica. Acontece alguma coisa, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Como se eu falar determinadas expressões, algo acontece. Isso não é cristianismo, né? Então é isso que está acontecendo. E Deus é glorificado quando as pessoas percebem o quê? Não, calma aí. Esse que Paulo prega não é palavras específicas, não é um código místico. Não, isso é uma verdadeira vida com esse Senhor que tem gerado isso. Ao ponto de quem copia essas práticas simplesmente não alcançam bom êxito. Verso 18, então diante desse fato, muitos dos que creram, vieram confessando, também muitos dos que haviam praticado, olha o que você vai ler, artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Lá, artes mágicas não é mágica de... Deixa eu pegar a bolinha aqui e te mostrar, ó, a bolinha sumiu, não tem? Não é isso aí. Não, é a ideia de feitiçaria, magias, né? Essa ideia aí do ocultismo. Então, eles pegam os livros, muitos, e queimam esses livros. Olha lá o verso 19, reunindo os seus livros e queimaram diante de todos, calculando os seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Então, alto valor. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então perceba, esse é um contexto de uma cidade, de uma carta que ele está escrevendo aos Efésios, onde a cidade é extremamente voltadas para ocultismos, forças demoníacas, malignas, espíritos, e como resolver essas questões. Muitos faziam isso através das práticas de mais magias. E quando o Evangelho chegou lá, muitos perceberam um poder maior do que o poder dos potestades, dos dominadores, e convertem a Cristo. Então, esses dois contextos aí, o contexto econômico, o contexto religioso da cidade, nos faz perceber os temas que daqui a pouco vão aparecer na carta aos Efésios. Lembra que é na carta aos Efésios que a gente vai encontrar uma das imagens mais fortes de batalha espiritual, a armadura. Percebe como é que faz todo sentido quando você entende o contexto? Para uma cidade extremamente mística, acreditando em magia, Paulo diz, não, calma aí, tem uma armadura para vocês. Mas eu vou falar disso mais à frente. Então, perceba agora, rapidinho, um pouquinho da data, né, em que essa carta foi escrita, e o contexto. A carta aos Efésios foi escrita quando Paulo estava preso. Dê uma olhadinha aqui para o slide, que para a gente ganhar tempo, eu já coloco aqui 3 textos bíblicos onde isso fica claro. Lá em Efésios 3:1, vamos juntos? Leia aqui.
Por esta causa eu... Perceba a identificação dele como prisioneiro. Vamos juntos? Rogo-vos. E Efésios 6:20, pelo qual sou. Então esta é uma carta que Paulo escreve quando ele estava preso. Essa carta, junto com Colossenses, Filipenses, é conhecida como as cartas da prisão. Em algumas dessas cartas, Filemão também, em algumas dessas cartas da prisão, Paulo detalha um pouco sobre a sua vida. Por exemplo, aos Filipenses, ele fala da expectativa de ser liberto. E diz, olha, eu tenho a expectativa de ser liberto, mas para mim o que importa é viver Cristo, morrer é lucro. Queria até partir e estar com Cristo, que seria incomparavelmente melhor. Mas para que a minha vida aqui dê fruto, então eu prefiro ficar. Então ele lida mais com essas questões envolvendo o sentimento que ele tem enquanto está na prisão. Éfeso é uma carta que Paulo não faz isso. Paulo cita o seu estado de estar preso, ele mostra que essa prisão não é motivo de vergonha. Pensa, alguém que está preso, uma religião, e diz, poxa, mas o líder dele está preso, né? O grande pregador deles está preso, então isso pode gerar descredibilidade para a mensagem. Paulo não se vê assim, Paulo vê que a causa da sua prisão é porque ele está em Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, eu sou prisioneiro no Senhor, embaixador em cadeias. Então Paulo vê a sua prisão pela sua identificação com Cristo e pelo seu ministério que ele exercia, e não como algo consequência de ser alguém que estava envolvido nas questões deste mundo. Não, o ponto aqui é exatamente o seu vínculo com o Senhor Jesus Cristo. Mas dê uma olhadinha em Efésios, que ele vai dizer na carta que notícias mais sobre ele, sobre o estado dele, como que ele está na prisão, essas coisas todas, alguém daria pessoalmente. Então na carta ele não vai falar muito sobre ele, vai falar sobre o ensinamento que ele tem a ensinar. Nos Filipenses não, ele fala sobre donativo, ele fala que recebeu ajuda, essas coisas todas. Mas Efésios não, e talvez você diz, por que não, né? Se ele está longe dos Efésios, e é uma igreja que ele passou tantos anos lá, por que ele não fala de coisas muito pessoais? É bem provável que o motivo tenha sido exatamente essa informação que está em Efésios. Abra lá Efésios 6. Olha aí comigo, aí o verso 20 é esse que a gente leu, ó. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Verso 21. Vamos juntos? Para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Então, por que ele não coloca na carta? Porque essas informações sobre como ele estava, para que a igreja de Éfeso ficasse calma diante da situação, Tíquico vai falar. É bem provável que Tíquico era quem levou a carta. Paulo escreve a carta e encaminha a carta para os crentes de Éfeso, e Tíquico vai falar das coisas que está acontecendo com Paulo. Paulo mandou que ele falasse isso verbalmente, né? Verbalmente. Isso é importante porque às vezes alguns críticos da Bíblia, e aí são críticos, né? Eles vão tentar colocar que Paulo não é o autor de Efésios, porque como pode, numa igreja que ele ficou tantos anos, que ele diz ter chorado por eles, não falar nome de ninguém conhecido. Em Éfeso ele não cita nome de pessoas, em Éfeso ele não fala, né, dessa questão da vida dele e tal, mas a resposta está aqui no final da carta. Paulo está dizendo, não, quanto ao que vocês querem saber, né, sobre a minha situação, a preocupação que vocês têm, Tíquico vai contar para vocês. Eu estou enviando ele para isso, para que ele conte para vocês sobre essa situação. Então Paulo é um prisioneiro quando escreve essa carta, como eu disse, juntamente com Filipenses, Colossenses,
Filemão são conhecidas como a carta da prisão. Isso faz com que a gente entenda que Efésios foi escrito quando Paulo estava naqueles alojamentos lá alugados, naquela prisão domiciliar, lá em Atos capítulo 28, 30. Como termina o livro de Atos, diz que, abra lá Atos 28, 30. Por 2 anos, vamos juntos? Permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que os procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Como que ele foi parar aí? É aquele episódio que chega em Jerusalém, e lá ele é acusado de ser um rebelde contra as leis do templo e tudo mais, então ele é preso, e aí ele diz, eu sou cidadão romano, eu preciso ser julgado por Roma, e aí ele apela, então ele passa em alguns tribunais aí locais e é enviado para Roma. E aí quando ele chega em Roma, ele está aguardando o seu julgamento numa prisão domiciliar, tendo soldados que o vigiavam e tudo mais, mas num estado de prisão, quase que a gente poderia chamar de prisão mesmo domiciliar. Paulo vai sair dessa prisão. Aqui não é a última no final de Atos. Ele sai dessa prisão e é quando ele escreve, 1 Timóteo, Tito, por exemplo, e aí ele é preso novamente. E aí ele escreveu 2 Timóteo, que foi a última carta, E aí então ele é martirizado em Roma. Então às vezes as pessoas confundem essas prisões de Paulo. Essa do final de Atos não é aquela que ele escreve dizendo, o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate. Essa é a de Filipenses, quando ele tem expectativa de libertação, como assim se dá. E perceba que depois que Paulo sai, então quando Paulo está preso aqui, ele escreve a carta aos Efésios. Essa carta que a gente está estudando hoje foi recebida no contexto em que Paulo estava preso em Roma, nessa prisão domiciliar. Paulo mandou Timóteo ficar em Éfeso, pastoreando. E daí Paulo vai escrever a sua carta a Timóteo, encorajando ele a pregar em Éfeso, a ser firme, porque certas pessoas tinham se levantado, uma série de coisas. Perceba o quanto que a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, é uma igreja que Paulo investiu muito tempo e muito ministério e pessoas amadas dele naquele campo, ao ponto de enviar para lá aquele que é considerado o discípulo mais próximo de Paulo, que é Timóteo, para que pudesse fazer a obra, continuar o ministério naquele local. A tradição pontua para nós que João, o apóstolo João, também passou por Éfeso. O João que escreveu o Evangelho, que escreve Apocalipse, também esteve lá em Éfeso, e é provável que tenha morrido em Éfeso, segundo a história. Esse ministério de Paulo em Éfeso começa como? Ele passa brevemente durante a segunda viagem missionária. Isso acontece lá em Atos 18, verso de número 19. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes que eles permanecessem ali mais algum tempo. Não ascendeu, mas despedindo-se disse, se Deus quiser, embarcando, partiu de Éfeso. Então, no final da sua segunda viagem missionária, ele passa em Éfeso, e lá ele deixa Priscila e Áquila, na cidade de Éfeso, prega um pouquinho aí, e eles querem que ele fique lá, que ele continue pregando. Ele diz, não, eu preciso ir a Jerusalém, e assim ele faz. Ele diz, mas se Deus permitir, eu vou voltar. E ele volta quando? Ele volta na sua terceira viagem missionária, que está aí em Atos, capítulo de número 19. Finalzinho do 18 ainda, verso 24. Você tem aí um episódio que envolve o Apolo, aquele casal Priscila e Áquila que ficaram lá, encontra um homem chamado Apolo, que é alguém muito conhecedor do Antigo Testamento, alguém que seguia os princípios de João Batista, mas alguém que não conhecia ainda Cristo plenamente, não sabia do cumprimento das profecias. E Priscila e Áquila senta com ele e ensina a eles sobre essa situação. E aí você tem então Atos 19, que foi o texto que o nosso irmão Leonardo leu, que é a terceira, Paulo durante a sua terceira viagem missionária, chega a Éfeso e aqui tem todo o início do seu ministério. A primeira coisa que ele encontra lá é aqueles que eram discípulos de João Batista, que não tinham recebido o Espírito Santo. Perceba então que deve ter durado em torno aí de 3 anos este período que ele faz essa jornada ministerial na cidade de Éfeso,
e aí ele teve aquelas conversões dos ocultistas que nós vimos, ele lida com uma grande oposição dos fabricantes de ídolos. Dê uma olhadinha em Atos 19. Aquela conversão que deu na cidade, que nós vimos lá no contexto religioso, verso 23. Por este tempo houve... O que é o caminho? Alguém sabe? Do caminho, o que é isso? O que é do caminho? Como eram chamados os cristãos. O primeiro nome deles aí, assim, depois de cristãos, óbvio, é essa ideia do caminho. Eles são os do caminho. Porque eles pregavam, né? Que só tem um caminho e tudo mais. Pois, o que acontece? Um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucros aos artífices, convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Então esse homem que fabricava imagens de Diana, ele começa a perder dinheiro, porque a gente está se convertendo, Paulo está pregando contra esse negócio, ele reúne um grupo de pessoas, e perceba o quanto que as pessoas amam o dinheiro, e quando o evangelho afeta as questões financeiras das pessoas, os indivíduos se levantam contra aqueles que pregam, né, o verdadeiro evangelho. Quando toca no bolso, aí que a gente vê quem é crente mesmo, né? Tocou no bolso do sujeito. Nicodemos tem uma brincadeira que ele diz que a última parte do ser humano se converter é o bolso. Converte tudo, mas o bolso é a última parte. É uma brincadeira, óbvio, né? É uma brincadeira. Mas religião e dinheiro muitas vezes está vinculado, e a prova de devoção a Cristo é exatamente a redição de muitas vezes levarmos vantagens, né? Isso que está acontecendo. Olha lá o verso 26. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia. Lembra da repercussão que tinha Éfeso para as demais regiões? Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Olha a acusação sobre Paulo. E a acusação é porque ele prega o verdadeiro, né, evangelho. Mas é uma acusação. Às vezes a gente não consegue perceber que os verdadeiros pregadores do evangelho serão atacados. Eles têm que ser, porque a mensagem que eles pregam incomoda. É isso que está acontecendo. Verso 27. Não somente ao perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo o adora. Então perceba o quanto que essa ideia do ocultismo está por volta disso aí. Ele está dizendo, vai acabar as peregrinações aqui, as visitas, né, religiosas. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios. Então eles ficaram bravos e começaram a gritar, grande é a Diana dos Efésios. Mas é porque realmente a Diana, alguns aí estão, a Diana dos Efésios. Não, é por causa da perca financeira. Lembra, Demétrio começa com motivação financeira. Está dizendo, olha, vocês estão vendo o que está acontecendo? Se essa pregação do caminho aí for adiante, a gente vai parar de ser rico. Olha o verso 29. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro. Lembra lá daquele grande teatro? Que, segundo os estudiosos, algo em torno de 25 mil pessoas caberiam e tal. Arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então eles pegam esses dois que são companheiros de Paulo e levam para lá. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Paulo queria ir lá também, eles não deixaram. Também as iacas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. Então, você está vendo uma multidão aqui, totalmente descontrolada, nem sabendo direito o que estava acontecendo, olha lá, e na sua maioria, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Movimento de massa, na maioria das vezes,
é massa de manobra na mão de alguns cabeças que têm consciência do que querem fazer. É isso aqui. A multidão, boa parte, nem sabia porque estava lá gritando: grande é a Diana dos Efésios. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente, este acenando com a mão queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma só voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Já que ele é um judeu, né? Então vão afrontar ele com a frase: grande é a Diana dos Efésios, porque os judeus não tinham outros deuses. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, olha lá o que um dos administradores aí da cidade vai fazer: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso, vamos juntos? É a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter. Então, do templo e da imagem deles. Eles acreditavam que essa imagem tinha caído de Júpiter, caído do céu. A imagem lá dos seios que eu te falei. Verso 36. Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Ele está dizendo, gente, não, esse negócio que ele está pregando não vai mudar o nosso status aqui de detentora do templo da Diana dos Efésios. Verso 37. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há o quê? Audiência e procônsules que se acusem uns aos outros. Ele está dizendo, calma aí, então não é um montinho que vai resolver isso. Se Demétrio tem alguma coisa contra esses nomes daí, essas pessoas, então que ele faça um processo formal contra eles no lugar adequado, mas não vai ser dessa forma. Mas se alguma outra coisa pleitear, será decidido em assembleia regular. Porque também corremos perigo, vamos juntos? De que por hoje sejamos, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. Perceba que também esse cara que está fazendo esse belo discurso não é porque ele está dizendo, não, mas é porque ele é inocente, a gente tem que defender o inocente. Então, na verdade, porque ele já parou também para pensar, a gente pode ser acusado aqui de um montinho. E aí Roma pode querer tomar várias medidas contra a gente. Então, vamos ter calma. E havendo isso, dissolveu-se a Assembleia. Então, esse é um contexto do ministério de Paulo, passando aí por Éfeso, perceba? Gera transformação, gera conversão, você diz, uau! Tá, mas gera ódio, briga, gente que quer perseguir, porque as coisas são cara e coroa de uma moeda. O Evangelho transforma vidas, mas o Evangelho gera rejeição naqueles que não querem saber do Evangelho, gera ódio, né? Não que ele gera ódio, mas ele recebe ódio da parte daqueles que não querem saber o Evangelho. Provavelmente o último contato que Paulo teve com os Efésios foi quando ele chama os presbíteros daquela igreja. Então ele sai aí de Éfeso, vai continuar o seu ministério, deixando uma igreja e tudo mais, escreve a carta, né, que nós estamos estudando. Atos capítulo 20 mostra para nós o último contato pessoal que ele teve. Abra lá Atos 20, antes dele ser preso. A gente não vai ler todo o discurso, por causa de horário, essas coisas todas, mas depois você leia em casa, Atos 20. Olha lá o verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Deixa aberto aqui, tá? A gente vai falar, mas eu só vou mostrar isso em mapa para você ver. Aquela segunda viagem, aquela primeira lá em Atos 18, quando ele passa por pouco tempo, se deu assim. Ele fez essa jornada lá em Corinto, que a gente viu que ele plantou a igreja e tal. Aí ele foi em Éfeso. Chegou lá e ele não pôde ficar por causa que o projeto dele é vir para Jerusalém. Então ele chega em Éfeso, deixa Priscila e Áquila lá, e ele então vem para cá e diz, olha, eu vou voltar, se Deus assim permitir, eu volto aqui. E aí ele vai para Jerusalém. Aí ele começa a terceira viagem missionária, onde ele sai daqui, ó, de Antioquia. Sempre Antioquia é a cidade missionária de onde ele parte. Ele sai de Antioquia, faz a jornada. Alguém lembra que região é essa aqui? Isso aí, a Galácia, que a gente viu a carta aos Gálatas. Ele passa visitando as igrejas, e o texto é rápido, dizendo, concentrando a atenção para Éfeso, de onde ele havia dito, né, que ele voltaria. Então ele chega aqui em Éfeso, onde acontece tudo isso que a gente leu
em Atos 18, em Atos 19, tá bom? Aí ele faz essa jornada, houve aquela perseguição, aquela briga lá no teatro, ele sai então de Éfeso e vai continuar a sua jornada missionária, faz esse percurso, vai em Corinto, volta, aqui, chegou em Miletos. Quando ele está voltando, ele não pode passar em Éfeso, ele quer vir para Jerusalém, ele para em Mileto, que é uma região portuária, e manda chamar os presbíteros, né? Avisou antes, né? Ó, vai até Mileto que a gente que precisa conversar. E eles vão até Mileto ouvir de Paulo as últimas instruções. Deu para ver pelo mapa um pouco essa jornada que está acontecendo? Então, esse texto que a gente está lendo em Atos capítulo 20, é aí, ó, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós, como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Ele está dizendo, vocês sabem como que foi meu comportamento aí, desde o dia que eu entrei na Ásia. Então a vida da gente é construída com história, e Paulo está relembrando a história, ele está chamando líderes da igreja, você sabe como a coisa começou. Verso 19, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Ele está dizendo, olha, vocês sabem as lágrimas, aquilo que aconteceu e tal. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente, e também os de casa em casa. Então, qual que é o ministério de Paulo? Ensinar publicamente e ensinar individualmente. Ele ensinava publicamente e ensinava de casa em casa, as pessoas, né? Discipulando um por um, famílias, pessoas que estavam se convertendo. Ele está dizendo, vocês sabem como é que foi. Verso 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele pregava? Ele está dizendo, vocês sabem o que eu pregava. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá. Ele está dizendo, eu vou para Jerusalém, ó. Eu não sei o que vai me acontecer lá em Jerusalém. É Paulo, ele diz, eu não sei o que vai acontecer. Mas ele sabe alguma coisa, ó, senão que o Espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Durante essas jornadas aqui da terceira viagem missionária, Deus falou algumas vezes para Paulo de que ele seria preso. Coragem, Paulo, você importa ser testemunha, será testemunha lá em Roma. Então isso aqui tudo ele está dizendo, eu sei que eu vou ser preso em algum desses momentos. Verso 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Esse é um bom resumo que a gente deveria ter da nossa vida. Qual que é o objetivo da vida? Paulo está dizendo, ó, testemunhar de Cristo. De nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Está dizendo, se eu tenho que ser preso, morto por causa dessa mensagem, ok, eu não considero a vida preciosa por mim mesmo, a não ser cumprir o ministério, né? Verso 25. Agora eu sei que de todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Ele está dizendo, vocês não vão me ver mais. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Ele está dizendo, eu estou limpo do sangue, não tenho culpa nenhuma. É bom alguém caminhar assim na vida, né? Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ele está dizendo, eu nunca deixei de anunciar a vontade de Deus. E aí ele dá um comando para os presbíteros de Éfeso, que está lá em Mileto, para ouvir as instruções. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreares a igreja de Deus, o qual ele comprou com seus próprios sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ele está dizendo, eu tenho consciência de duas coisas. Lobos virão de fora, entrarão no vosso meio lobos, e dentre vós mesmos se levantarão lobos. Então, falso, de fora e interno.
E Paulo está dizendo, então eu estou saindo de cena, e eu sei que quando eu sair de cena, isso vai acontecer. Atendei pelo rebanho, atendei por vós, para vocês pastorear, porque lobos vão aparecer. Então essa é a dinâmica da exposição, né? Verso 31, portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Perceba que sentimento envolve envolvimento ministerial. Ele está dizendo, e eu fiz isso com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, e da herança entre todos são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Ele está dizendo, eu não cobicei as coisas dos outros. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e os que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera. Não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. E assim acontece, Paulo parte, vai para Jerusalém, lá ele é preso, né? Como eu disse, apelou para Roma, foi para Roma, de Roma ele escreve a carta aos Efésios, trazendo mais um panorama doutrinário e dizendo, quanto à minha questão, se vocês querem saber como eu estou, Tíquico vai contar para vocês, eu estou enviando eles para isso. Então esse é um contexto todo da história de cidade de Éfeso com o ministério de Paulo. Então, diante disso, a gente chega para a carta em si. Qual que é o assunto, né, central da carta? Ao contrário de Gálatas, 2 aos Coríntios, Colossenses, então eu citei algumas, tem outras também, mas essas 3 cartas você tinha muito um problema acontecendo. Lembra de Gálatas? Todas as 4 aulas eu começava da mesma forma, dizendo, ó, tem os judaizantes e tal, olha o contexto, para você entender por que ele está escrevendo. Efésios não, Efésios ele não está fazendo isso. Ele também não está respondendo a uma carta igual Coríntios. Coríntios diz, olha, eu estou com dúvida nisso, tem uma divisão na igreja. Não, Efésios não é uma carta desse tipo. Efésios não nasceu de uma confrontação doutrinária ou ministerial. Ela tem um tom mais sereno e reflexivo. Em Efésios, Paulo realizou, como disse, aí ele cita um autor chamado Robson, uma suprema exposição, não controversa, positiva, fundamental da grande doutrina da sua vida, a doutrina da unidade da humanidade em Cristo e o propósito de Deus para o mundo por intermédio da igreja. Então, aos Efésios, ele faz uma carta instrutiva de uma das grandes doutrinas dele, da unidade do novo homem, que agora não é mais judeu, não é mais gentil, é o homem Cristo, feito em Cristo. E o propósito que Deus tem para o mundo através da igreja. Basicamente é isso que ele vai fazer nessa carta. Em uma frase, né, no Antigo Testamento eu usava muito o autor quando fazia o livro em uma frase, vamos juntos? Encorajar. Qual que é a estrutura da carta? Como que a carta está dividida? Vai lá para Efésios. A divisão de Efésios é muito padrão, assim, você não encontra, é muito clara, né, as divisões aqui no texto de Efésios, então não há muita discussão entre os acadêmicos. O verso 1 ao verso 2, você tem a saudação, que a gente já leu, a identificação de Paulo, a identificação dos Efésios e tudo mais. O capítulo 6, verso 21, só passa o olho lá, abra lá. Você tem aí o fechamento da carta, vai até o versículo 24, então ele faz o fechamento. Então, o início, o fechamento, e há 2 grandes blocos na carta. Os 2 principais blocos da carta estão do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 21. Então, aí o verso 3, do capítulo 1, bendito Deus e Pai, vai até o capítulo 3, verso 21. Perceba que ele termina até com um amém, olha lá. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém.
Não é o amém em si que faz a gente ver que tem um fim aqui da carta. Mas é interessante que ele colocou uma oração no final da primeira sessão da carta e termina com amém, né? Mas o que nos mostra claramente que há uma divisão é que agora o verso 4 ele diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Então dá uma olhadinha aqui para o slide. Esse primeiro bloco, capítulo 1, do verso 3 até o verso 21, você tem uma exposição acerca dos benefícios de estar em Cristo. Então ele vai mostrar o estado deles. Vocês foram eleitos, antes vocês estavam mortos, não existe dois povos, existe um só povo. Então ele vai fazendo uma construção teológica do que é que Deus fez com eles, onde Deus os colocou. Paulo vai chegar a dizer que eles estão reinando com Cristo. No capítulo 4, verso 1, ele faz um pedido, rogo a vocês. O que ele roga? Olha lá o verso 1 de novo. Que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Então se você perguntasse, mas qual que é a vocação que vocês foram chamados? Capítulo 1 até o final do capítulo 3. Ele mostrou a vocação deles, o estado deles, a condição espiritual, a identidade deles. E agora ele faz o pedido, andem assim, vivem assim. Por que eles devem andar assim? Aí vai várias coisas que a gente vai olhar mais na próxima aula, né? Como eu disse, na próxima aula a gente vai olhar mais a carta com seus detalhes. Mas dá uma olhadinha aí, quer ver? No capítulo 4, verso 24, e vos revistais do novo homem. Olha a palavrinha novo homem. Como que ele se tornou novo homem? Capítulo 1 a 3 mostrou isso. Criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Então perceba a importância dessa situação em que eles estão, por causa da obra que Cristo fez nele. Volta lá então, para os principais temas de Efésios. Então, quais são os temas doutrinários desta carta? Tem vários. O primeiro deles que eu quero chamar a atenção, eu não vou citar todos, mas estou citando alguns só, o senhorio de Cristo. Efésios destaca Cristo exaltado sobre todo o cosmo. Dá uma olhadinha em Efésios 1, olha o verso 20. Vamos juntos? O qual exerceu ele em Cristo? Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o quê? O cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então o que ele está mostrando aqui? O senhorio de Cristo. Deus, ao ressuscitar Jesus, Deus deu a Cristo o nome que está acima de todo nome, ele se assentou no lugar superior a todos os principados, potestades, poderes. Lembra das magias lá dos Efésios? Lembra do ocultismo, demônios, essas coisas todas? Não, calma aí. Existe alguém que está reinando sobre este mundo espiritual. Esse está no trono, que é Cristo. Mas não só ele está nessa condição. Ele colocou todas as coisas debaixo dos pés, ou seja, ele está dominando sobre todas as coisas, e ele deu à igreja, que é o seu corpo. A igreja é descrita como o corpo de Cristo, e Cristo é aquele que já está assentado nos lugares celestiais reinando. De tal modo que não só Cristo está reinando, nós também estamos reinando. Dá uma olhadinha em Efésios capítulo 2. É muito rico essa teologia do reinado de Cristo e de nós reinando com Cristo. Por isso que nós somos amilenista. Para nós, Cristo já está reinando e nós estamos reinando com Ele. Naturalmente que é o chamado já e ainda não, que eu sempre digo para vocês, a gente já desfruta de algumas coisas, mas ainda não de forma plena. Mas olha que na mente de Paulo, nós estamos reinando junto com Cristo. Olha Efésios 2, verso de número 5. Pode deixar que na próxima aula a gente vai olhar com detalhe a carta, né, nas sequências.
a salvação, a eleição que aparece lá no capítulo 1 e tal. Por enquanto, foca só no tema, os temas que estão aparecendo. O senhorio de Cristo. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha o que você vai ler agora. E juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lembra que Cristo está acima de todo principado e potestades. E nós estamos assentados com Cristo. Nós estamos com Cristo nessa condição. Paulo está dizendo, ó, nós estávamos mortos, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Verso 7. Para que Ele fez isso? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Ele faz isso para mostrar nos séculos vindouros o quanto que Ele foi bom conosco. Nos tirou do estado de morte para nos colocar ressuscitados com Cristo, com Cristo. Esse senhorio de Cristo, então, faz com que a igreja tenha consciência de que aquele que ela serve domina o universo, domina a criação como um todo, e por isso eles podem desfrutar de um crescimento por causa daquele que é o cabeça de Cristo. Dê uma olhadinha agora, a vida correspondente à identidade cristã. Lembra que a carta tem dois aspectos. Primeira parte, teologia altíssima, profunda, mostrando as grandes questões nossas. Inclusive, se você olhar no grego, você tem uma série de indicativos, mostrando a nossa situação, o que Deus fez por nós. E na segunda parte da carta, você tem o que nós devemos fazer diante do nosso novo estado. Você tem uma série de imperativos. Essa é uma forma que Paulo fazia muito nas suas cartas. Romanos também ele faz assim. Ele começa mostrando quem nós somos, para mostrar como nós devemos viver, de forma bem prática, né? Então, o senhorio de Cristo que nós vimos, vai se manifestar de forma prática, na vida que corresponda a essa identidade. Olha lá Efésios 2, verso 19. Uma vez que Cristo, Paulo diz que os Efésios, vamos juntos, não são mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. O que é isso? Condição nossa. O que é que Deus fez quando nos colocou assentados reinando com Cristo? Nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas nós somos cidadãos dos santos e membros de uma família de Deus. E cordeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Diante disso, ele vai exortar esses crentes a viver dessa forma. O capítulo 4, como eu disse, começa com roga-vos e tal. De maneira, vamos ler aqui, de maneira digna da vocação a que for chamado. Como que essa vocação era demonstrada? Na unidade que eles deveriam ter como igreja, na necessidade de nutrir uma vida santa segundo esse chamado, na necessidade dos cristãos se sujeitarem uns aos outros. É aqui que você encontra a ideia, esposa, seja submissa ao seu marido, marido, ame a esposa, pais, não provoquem os seus filhos a ira, filhos, sejam submissos aos pais, servos, trabalhem, obedeçam aos seus senhores, senhores, não maltrateis os seus servos. O que é essa série de coisas? Sujeição. Paulo diz, sujeitai-vos uns aos outros. Como que a gente se sujeita? Aí ele diz, tem relações de autoridade sobre nós em cada área da vida. Todos nós, ou a maioria de nós, hoje já somos autoridade sobre alguém e temos autoridade sobre nós. No decorrer da vida, todo mundo vai ser autoridade sobre alguém, ou vai ter e também terá autoridade sobre ele, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Como assim? Depende da relação que você está estabelecendo. Numa dinâmica, você está subordinado. Numa outra relação, você está como aquele que está governando sobre a pessoa. Pense em uma mulher, por exemplo. Ela é casada. Em relação aos filhos, ela é o que sobre os filhos? Autoridade.
Em relação ao marido, ela é o quê? Submissa. O problema é que a gente bagunça tudo isso. A gente quer ser autoridade onde a gente não foi chamado para ser. E a gente quer ser submisso onde a gente não foi chamado para ser. São funções. Para que isso? Porque todo mundo foi feito para estar debaixo de autoridades. Aí você vai para o campo da igreja. Lá você tem os presbíteros, os pastores, são autoridades sobre vocês. Então quer dizer que eles são autoridades sempre. Não, existem outras autoridades sobre eles em outras dinâmicas. Sempre a gente tem autoridades sobre a gente e a gente exerce autoridade sobre alguém. Por quê? Porque a ordem de Deus é sujeitai-vos uns aos outros. E aí ele mostra como que faz isso. Então perceba que isso tudo tem a ver com o estado que nós fomos colocados. Para um descrente, isso parece não fazer muito sentido. Mas nós, os cristãos, não, nós temos um padrão de vida. Porque Deus, ao nos ressuscitar, ao nos colocar em Cristo, ao nos fazer assentar nos lugares celestiais, Ele nos coloca numa nova forma de viver. E a gente deve viver dessa forma, né? Mostrando isso nessa relação. E Deus providencia as demandas para que a gente possa viver a nossa vida cristã. A armadura do Espírito, lembra? Revesti-vos da armadura. Então, tudo isso vai acontecendo na carta. É muito bonito quando você começa a conectar as coisas na Bíblia. Muitas pessoas leem a Bíblia como caixinha de promessa, assim, muito solta. E lógico, a palavra de Deus vai te abençoar também. Mas se você entender ela como um propósito, você vai crescer muito mais. Porque é assim que Deus inspirou Paulo. Deus inspirou Paulo para quando ele escrevesse lá a batalha, dentro de uma carta que está dizendo: enchei-vos do Espírito. Sede cheios do Espírito. E como? Fazendo várias coisas, dentre elas se sujeitando e vivendo. Tendo feito esses dois temas, né? O terceiro tema que eu quero chamar a sua atenção é a ideia da igreja. A carta aos Efésios, Paulo vai usar a metáfora da igreja como corpo, a igreja como templo, a igreja como família e a igreja como noiva de Cristo. 4 belas imagens que Paulo traz para nós nesta carta aos Efésios. Cada uma delas está comunicando alguma coisa. Como corpo, tem um Cristo que é o cabeça. Cada um é membro, juntos nós crescemos. Como templo, ele traz a ideia de que nós somos habitados pelo Espírito. E nós temos um fundamento da igreja. Como família, ele diz da quebra da separação entre judeus e gentios, e nós passamos a fazer parte da mesma família, a família da fé. Como noiva, aponta para a ideia de santidade. Nós estamos num processo onde ele está tirando as nossas rugas e nos tornando parecidos com Cristo. É isso que ele vai dizer em Efésios, quando ele diz que Deus está preparando para si uma noiva sem mácula, sem ruga. Perceba, a gente olhar o povo de Deus com imagens apenas daquilo que a gente vê, é um erro, é um pecado. Nós deveríamos olhar a igreja, quando eu falo a igreja, eu estou dizendo a igreja do povo de Deus, não as paredes. Como Deus vê. Deus vê como que? É o corpo dele. Então não dá para você dizer, eu quero Cristo, mas não quero igreja. Como assim? Você não quer o corpo de Cristo. O corpo tem domínio sobre as coisas colocadas, porque Cristo subiu aos céus. Templo, lugar onde Deus habita, nós congregados juntos, família, né, e noiva de Cristo. É também em Efésios que você consegue, não é só em Efésios, isso aí você tem em toda a Bíblia, mas em Efésios você consegue ver também as 4 características da igreja, que ficou conhecida como catolicidade, unidade, santidade e apostolicidade. São os 4 atributos da igreja, né? A igreja é católica. Como assim católica? A igreja é o que com a palavra católica? Universal. Ih, pronto, complicou ainda, né? Como assim que é universal? Não vai colar o papelzinho aí, sou universal. Não vai fazer isso. A ideia de que nós estamos mundial também não dá. A ideia é que nós estamos espalhados em todos os lugares. Nós não somos só presbiterianos, não tem? É bom demais ser presbiteriano, a gente sabe por que a gente é e tudo mais. Você é presbiteriano, você quer ser presbiteriano? É porque você crê como os presbiterianos crêem. Então não faz sentido você ser presbiteriano, mas
ser um assembleano, tal. Não, vai ser um assembleano, não há problema nenhum. Mas sendo presbiteriano, é presbiteriano. Mas o reino de Deus é maior do que presbiteriano. A igreja, ela é católica, ela está espalhada. Ela é apostólica, aí tem o texto, né? Vamos ler os versículos? E pôs... Então, é um corpo só. Não existem vários corpos de Cristo. É um corpo só, que está espalhado e preenchendo todas as coisas. Verdadeiros cristãos estão aderidos à mesma igreja. Apostólica, no sentido de que ela tem um fundamento dos apóstolos. Não que ela tenha um apóstolo hoje, os apóstolos cessaram. Mas ela está fundamentada no ensino apostólico. Vamos juntos? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nós só temos acesso ao que Cristo ensinou através dos apóstolos. Quem escreveu o Novo Testamento é apóstolo ou pessoas ligadas a Ele. Una há somente um corpo, um espírito, como também foi chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Percebe a unidade da igreja? Isso aqui não é ecumenismo. Pessoas confundem unidade com ecumenismo. Ecumenismo é, independente de que você crê, nós somos um só. Não. Nós precisamos crer nas doutrinas centrais que Paulo expôs em Efésios. Lembra? A salvação que nos foi dada, tudo aquilo. Então tem que crer em Cristo, em Deus, uma série de coisas. Sendo assim, aí sim, há um só Senhor, uma só batismo. Mas se a pessoa era de uma outra religião, que não era cristã verdadeira, e ela agora está vindo para o verdadeiro cristianismo, olha, vai ser batizada de novo. Ah, não, mas não é um só batismo? Não, mas o batismo que você tinha lá, não é o batismo de uma só fé, é outra coisa que vocês criam. Então, por isso que existe o batismo de novo. Mas uma vez, a gente fala de novo, mas na verdade é batismo, né? É o batismo pela primeira vez. O outro era o batismo falso. Mas uma vez você é um cristão, de uma igreja genuinamente cristã, você não é batizado de novo. Nós temos várias pessoas aqui que foram recebidas nessa igreja, que vieram de outras igrejas evangélicas. Não precisa ser batizado de novo. Até a forma era diferente, sim, mas nós éramos uma só igreja, só éramos denominações diferentes. Então, a unidade da igreja. E a igreja é santa, ó, como nós vimos lá em Efésios. Deus morreu para santificar a igreja. Então, a igreja é santa. São os 4 grandes atributos da igreja. Dentro desses temas ainda gerais da carta, aquela ideia da cosmovisão espiritualizada. Lembra? Dos paganismos, essas coisas todas. Olha como que isso aparece na carta aos Efésios. O culto central que existia relacionado ao templo da Artemis, a deusa lá da fertilidade, a grande Ana dos Efésios, Paulo responde dizendo que Cristo está exaltado como Senhor da igreja. Não é Diana que está no templo, não é essa adoração. Aquela busca de poderes que você viu lá, os magos, encantamentos, até querendo recitar nomes. Cristo é Senhor sobre os principados e potestades. Eu e você não precisamos temer demônios. A gente não tem que ficar indo atrás de demônios. E nem ser desrespeitoso com eles, no sentido de ficar brincando. A Bíblia diz que nem o arcanjo Miguel, quando pelejou com Satanás, ousou ficar dá microfone, faz gracinhas. Não é isso. Mas não precisamos temer. Nós estamos em Cristo e nós estamos reinando com Cristo. E Cristo está acima dos principados e potestades. Não tem encantamento, não tem praga, não tem nada disso. Nós somos vitoriosos em Cristo. Não tem para nós, né, que estamos em Cristo. O pluralismo, várias religiões, deuses, aquelas coisas todas. Há um só Senhor. Percebe como é que é forte? Percebe que aquilo que hoje as pessoas usam para ecumenismo, um só Senhor, então não importa se é isso, se é aquilo outro. Na verdade é o contrário, Paulo está dizendo, essa história de tem vários deuses, é um só Deus. Deus verdadeiro, há uma só fé. Essas outras coisas são tudo falsas. Então esse é o ponto. Medo espiritual que as pessoas têm, né? Medo de espírito. Rapaz, alguém colocou meu nome na boca do sapo. Já viu esse negócio aí?
Rapaz, colocaram meu nome na boca do sapo, deixaram uma galinhada lá e não sei o quê, estão fazendo... E aí, irmãos, infelizmente, os nossos irmãos pentecostais, às vezes, ficam muito presos a isso. Eles vivem com medo dessas coisas. Nós não negamos que elas existam. O que é que nós afirmamos? Não tem poder nenhum sobre aqueles que estão assentados em Cristo Jesus. Lembra? Deus nos fez isso aqui, ó. Colocou a gente acima dos principados e potestades. Daí, a igreja pode ser revestida com a armadura de Deus. Não há o que temer, basta a gente cumprir. A exposição da carta, a gente vai olhar na próxima aula, um pouquinho da carta para a gente fazer Efésios, tá bom? Mas a gente já teve uma grande visão da parte histórica e dos temas de Efésios visto hoje. Que Deus abençoe você, abençoe também os nossos visitantes que estão conosco e aqueles que estão acompanhando a nossa transmissão e aqueles que vão acompanhar, né, o vídeo da aula que fica gravado aí no canal do YouTube. Vamos colocar de pé, vamos orar. Deus, obrigado por esta carta tão preciosa que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo para que servisse de bênção para a igreja ao longo de tantos séculos. Obrigado porque o Senhor a preservou para nós. E obrigado porque nós podemos perceber que nós somos vitoriosos, que nós fazemos parte de um corpo vitorioso e que nós estamos reinando com Cristo. Nos faça enxergar, ó Deus, de onde o Senhor nos tirou, do lamaçal de pecado, do estado de morte espiritual, e nos faça ver onde nós estamos espiritualmente. Nos dê a graça, ó Deus, de sermos crentes zelosos em andar de acordo com aquilo que o Senhor já fez por nós. Por isso, trabalhe no nosso coração para que nós sejamos aptos e dispostos sempre a colocar em prática a nossa plena cidadania que nós temos em Cristo. Nos dê a graça de vivermos uma vida sujeitas uns aos outros. Nos dê a graça de sermos cheios do Espírito que já habita em nós. Muito obrigado por causa de cada obra que o Teu Filho fez na cruz do Calvário em nosso favor, que nos dá certeza plena de que no último dia nós estaremos plenamente parecidos com Ele. Oramos em nome de Jesus. Amém.